Meus amigos do YouTube e do Face, mais uma vez eu estou aqui para falar um pouco sobre o que eu tenho aprendido e lido acerca da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto delicado, polêmico, que é a ação de Satanás na vida do crente. E é um assunto delicado, né? Porque até pelo fato de eu não ser teólogo, né? De eu não ter formação teológica, e falar daquilo que eu tenho lido e aprendido na presença de Deus ao longo dos anos, e lendo a Bíblia, claro. Mas eu peço que você preste atenção e ouça esse vídeo com a mente aberta para procurar entender. Por que eu estou falando sobre isso? Há muito tempo eu ouço irmãos comentando, né, sobre vida espiritual, guerra espiritual, né, dizendo que há toda uma ação de Deus contra o adversário para proteger as nossas vidas e tudo mais. E que Deus envia os seus anjos para guerrear, para lutar. Isso me parece um tanto quanto errôneo. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. E a impressão que dá esses comentários é que para Deus repreender Satanás ele tem que fazer um esforço absurdo. A impressão que dá é que as pessoas pensam que Deus fica em constante guerra e ganha por pouco de Satanás, né? Não é assim. Não é assim. A impressão que dá é que as pessoas pensam que Deus e Satanás ficam num jogo, né, empatado, e aos 48 do segundo tempo Deus ganha. Não é assim, querido, né? A verdade é que Deus ele repreende Satanás sem nem levantar do trono. Ele nem altera o tom de voz. Deus deu uma ordem e ele acata. A relação é de submissão. Não tem conversa. Não tem conversa. Basta você ir lá no versículo 9 da carta de Judas. Lembrando que esse Judas aqui não é o Iscariotes, né? Quem escreveu a carta de Judas é Judas, irmão de Jesus, né? Discípulo. Ele diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Apenas com essa palavra, tudo caiu por terra. Deus repreendeu sem nem levantar do trono, querido. Sem nem mudar a expressão ou o tom de voz. Com uma simples ordem de Deus, Satanás acata. Portanto, aquelas coisas que nós vemos aí, fica lá conversando, né? Se é manifestação do adversário ou não, pouco importa, né? Ou de algum dos anjos, né? Que caíram, né, com ele. Isso pouco interessa, né? Mas fica lá batendo pau. Deus não faz isso. Jesus, quando repreendeu lá o endemoniado, os espíritos só perguntaram: podemos entrar naquela manada de porcos? Pode, foi. Acabou. Jesus não teve que ficar brigando, não. Jesus só falou. Paulo, lá no livro de Atos, ele simplesmente repreende o espírito de adivinhação em nome de Jesus. É interessante que aqueles homens, né, sei lá, parece que filhos do sacerdote lá, não sei, quando eles vão repreender os demônios, eles dizem: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu vos repreendo. E aí os demônios respondem: sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Né? Querido, até existe essas questões de repreensão e tal, de manifestação do adversário. Eu vi isso acontecer uma vez, né? Eu fui para a igreja, minha mãe se converteu, eu tinha 4 anos de idade. Eu estou na igreja desde então, são 22 anos dentro da igreja. Minha conversão se deu com 12 anos, né, em que eu defini e decidi servir a Deus. E eu vi isso acontecer apenas uma vez, manifestação do adversário, né, manifestação de demônios. Conheço relatos de pessoas, inclusive recentemente isso aconteceu, alguns irmãos relataram isso para mim, mas isso é raro. E a repreensão é que o Senhor o repreenda, desde que você fala na unção, né, debaixo do clamor do sangue de Jesus. Mas a verdade, querido, é que em relação à ação do adversário na vida do crente, só acontece de duas maneiras. Ou pela expressa autorização de Deus, ou
Se o crente abandonou a fé e abandonou os caminhos do Senhor, aí sim ele estará entregue à própria sorte. Agora, caso você esteja debaixo da proteção do Senhor, isso que eu estou te falando, meu irmão, é com muito temor, né? Porque sei que preciso sempre estar debaixo da operação do Espírito Santo. E espero que você também entenda isso e busque cada vez mais a Deus na palavra, em orações, em jejuns, clamando a Deus sempre o fortalecimento da sua fé. Mas se você é um servo de Deus, se você crê, se você busca, saiba que o adversário agirá na sua vida só se Deus permitir, o que dificilmente ocorrerá, né? E para isso, nós vamos lá no livro de Jó, história muito conhecida, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e a passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Debalde quer dizer sem motivo, né? À toa. Porventura não o cercaste de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Convido os irmãos a lerem depois todo o livro de Jó. Os irmãos vão ver toda aquela história. Por que Deus permitiu a ação de Satanás na vida de Jó? Deus queria tratar com Satanás e mostrar para ele a sua soberania, e que ele era dono de tudo, inclusive da vida dele, como está em Salmos, no capítulo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que nela há e os que nela habitam. Portanto, o Senhor pode sim nos provar, o Senhor pode permitir N coisas, mas em tudo o Senhor tem um propósito. Não tenha dúvida disso. Não é só permitir alguma ação do adversário, é porque o Senhor tem algum propósito na sua vida. Tá? Mas é exceção. É muito raro Deus permitir isso. Tá? Via de regra, é Ele mesmo que age. Né? Existem duas coisas: provas e lutas. Luta é aquilo que você traz para a sua vida. Não tem nada a ver com o adversário. Você trouxe para a sua vida. Você procurou com as próprias mãos. Por exemplo, a jovem está na igreja, vai namorar com um rapaz que não é da igreja, que não é crente, que não serve a Deus, que não tem os preceitos bíblicos em sua mente, não age segundo os princípios bíblicos. Isso provavelmente trará dificuldades. É uma luta. A jovem trouxe para a vida dela. Ou essa mesma jovem vai namorar com um jovem que vai à igreja, que pertence à igreja, mas a atitude dele é completamente contrária aos ensinos bíblicos. Também poderá trazer algumas dificuldades. E isso é culpa dela. Ela buscou. A pessoa buscou. Né? Ou o jovem passa dificuldades na faculdade. Né? Ah, por que tal? Só estudar que tira nota boa, né? Eu mesmo passei minha faculdade inteira não estudando. Logo, eu não podia pôr a culpa em ninguém. A culpa era minha, né? Se eu não estudei, eu vou mal. Né? Tem jovem que fica, tô de recuperação, não sei o que, seja de faculdade ou escola. E achando, porque é a luta. Não, meu irmão. Tecnicamente é luta. Mas a culpa é sua. Né? A culpa é sua. Tá? Prova é diferente. Prova é aquilo que Deus coloca na sua vida para fazer alguma coisa por você, para te ensinar alguma coisa. Mas o importante aqui é perceber o seguinte: Satanás questiona a Deus e fala: olha, ele tem tudo, tira o que ele tem e verá se ele não vai blasfemar. E o Senhor então permite. E Deus diz: olha, toque em tudo que ele tem, mas dele não tocarás. Satanás tira as riquezas, tira inclusive os filhos de Jó, mas ele não toca. Sabe por quê? Mais uma vez, Satanás não pode desobedecer a Deus. Deus é soberano.
Deus repreende Satanás só com a palavra. Se ele disser não, ele não age. Satanás não consegue afrontar a Deus. Deus é soberano. Deus é maior que tudo. Satanás não afronta a Deus. Portanto, Deus não precisa guerrear com Satanás. Nas profecias bíblicas, eu não sou muito aprofundado em escatologia bíblica, mas diz que na guerra do Armagedon, a interpretação das profecias nos leva a entender isso, que o Senhor virá, e isso é falado literalmente lá em Apocalipse, que Deus destruirá Satanás com um sopro da boca. Não vai ter guerra nem nada. E a guerra? A guerra é entre as nações contra Israel. Haverá uma guerra, Deus virá e porá fim a essa guerra, destruindo Satanás com um sopro da boca. Meu irmão, se Deus destrói Satanás com um sopro da boca, você acha que precisa de ficar tendo guerra e tensões? Não tem. Pode até ter, mas porque Deus quis. Porque se Deus não quiser, meu irmão, Satanás não faz nada. A verdade é que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Deus entregou o mundo à própria sorte, permitindo que Satanás agisse. Mas aqueles que estão marcados pelo sangue do Cordeiro, se você busca o Senhor, se você crê em Jesus, se você está com Jesus, se você busca estar com Jesus todos os dias, porque a salvação é uma decisão diária, eu decido todos os dias me santificar, e você tem que decidir todos os dias, você tem que escolher a cada dia estar com o Senhor e rejeitar o mundo. A esses Deus zela e Satanás não toca. Então não precisa ficar essa preocupação toda, nessas discussões todas aí, que isso é bobagem. Perceba, Deus deu uma ordem, Satanás acatou. É assim que funciona. Deus deu uma ordem e tudo se cala. Quando Deus fala, não há voz nenhuma que permaneça. Deus mandou, Satanás saiu da presença dele e agiu na estrita limitação que Deus deu a ele. E é assim até os dias de hoje, e será assim até o dia da eternidade, onde todos aqueles que creram e foram feitos filhos de Deus estarão com Deus para todo sempre. E até lá, continuemos em comunhão, na fé, buscando a Deus para a nossa santificação e possamos estar juntos, como dizem Atos, tendo tudo em comum, perseverando na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Se você gostou do vídeo, curte aí no Facebook, vá lá no meu canal do YouTube, tem outros vídeos lá, e que Deus o abençoe. Comenta, critique, dê sua opinião, dê sugestões, e fica aí o meu muito obrigado, que Deus o abençoe, e até a próxima.